Olá, eu estou de volta ao podcast Eu Te Dou Minha Palavra e eu estou de volta aqui para eu falar de um tema sobre o qual eu ainda não havia comentado e o tema surgiu a partir de uma pergunta. É algo em que eu pensava com frequência, mas nunca tinha me ocorrido falar sobre isso, escrever sobre isso e eu decidi então trazer à baila, trazer à tona a pergunta que é a seguinte: para quem o escritor escreve? Eu estou aqui considerando escritor aquele escritor profissional, vivendo ou não daquilo que escreva. Eu estou dizendo vivendo ou não porque há gente que escreve, mas tem outra fonte de renda porque os escritos não dão dinheiro. Eu estou levando aqui em conta não a questão financeira, mas aquele que escreve profissionalmente, ainda que não viva do que escreve. A pergunta é: para quem o escritor escreve? É claro, uma resposta simples poderia ser: o escritor ele escreve para um leitor ou para uma comunidade de leitores. Ele pode também estar numa situação em que ele recebe demandas, ele recebe pedidos. Pode ser que o escritor seja ou tenha sido um sucesso comercial e o editor pode cobrar dele, digamos, a repetição desse sucesso comercial. Ainda aquele escritor que escreve para periódicos, porque de repente o cara ele é pago para escrever crônicas para um jornal, sejam elas crônicas diárias, sejam crônicas semanais e assim por diante. Ou então uma coluna literária qualquer para um jornal. Agora, ainda assim, considerando-se essas possibilidades e outras que eu não mencionei aqui, porque não me ocorreram, ainda que eu leve em conta todas essas possibilidades, ainda que se trate de um contexto diferente, a impressão que eu tenho, é claro, o escritor ele escreve para ser lido, e novamente eu estou levando em conta aqui o escritor que eu chamei na falta de termo melhor de escritor profissional. Eu não estou levando em conta aqui aquela pessoa que, por exemplo, escreve e deixa o texto guardado. Antigamente a gente diria deixa guardado na gaveta o texto. Hoje em dia, penso eu, deixa guardado num HD, num dispositivo eletrônico qualquer. Eu não estou levando em conta esse escritor, estou levando em conta o escritor que publica, seja como for, seja em jornal, seja por intermédio de livro, seja e-mail eletrônico, não importa. Não aquele escritor que guarda, é aquele escritor que, além de passar por toda a etapa da produção de um texto, ele chega até a etapa de publicar o que ele tiver escrito. Levando-se todo esse contexto em conta, ainda assim a impressão que eu tenho é a resposta que eu daria para a pergunta que eu mesmo me fiz, e eu devo ressaltar mais uma vez, que é uma resposta minha, não quer dizer que seja uma resposta que valeria para todo mundo ou que valeria para outra pessoa. A resposta que eu dou para a pergunta para quem o escritor escreve é: o escritor escreve para si mesmo. É a impressão que eu tenho. Ele pode até pensar em alguém quando ele está escrevendo, ele pode até se lembrar de alguém enquanto escreve, ele pode até mesmo dedicar o texto para alguém, o livro para alguém, tudo bem. Eu sei que isso existe, eu sei que isso pode ser levado em conta. Ele pode ter em mente uma audiência, ele pode ter em mente uma pessoa, ele pode ter em mente um leitor específico, mas falando por mim mesmo, eu escrevo para mim mesmo. Eu não estou dizendo com isso que a opinião do leitor não importe, eu não estou dizendo com isso que o leitor para mim é desimportante. Claro, eu não vou ser hipócrita, eu adoraria ter muitos leitores. Não que isso signifique uma consagração justa, não que isso signifique ou não que isso seja medida de sucesso, mas é claro, eu queria ser lido. Eu não estou dizendo que eu não seja, mas eu sou lido por muitas poucas pessoas. O que também não me incomoda, porque de todo modo são poucas pessoas, mas eu estou sendo lido.
E eu escrevo para mim. E isso não é ingratidão em relação às pessoas que me leem. É porque o primeiro dever do escritor, eu entendo, é consigo mesmo. Ele não tem a obrigação de agradar a nenhum leitor, ele não tem obrigação de agradar a nenhuma tendência de mercado, ele não tem a obrigação de agradar a nenhum editor, a nenhuma editora, a não ser, é claro, que ele queira, e isso é uma decisão de foro íntimo. Não é o caso aqui de atacar escritor A ou B, porque A ou B quis agradar a um editor, quis agradar a uma editora, quis agradar a uma tendência do mercado, vá lá, que cada um faça do texto o que bem entender. Não é meu papel ficar julgando o que levou determinado escritor a escrever determinado texto ou determinado livro. Eu posso discordar, mas isso aí, essa decisão quem toma, é preciso dizer, é sempre o escritor, é sempre o autor do texto. Para quem o escritor escreve? Eu escrevo para mim mesmo e somente para mim mesmo. Talvez, sei lá, para um ou outro que esteja ouvindo, isso pode soar arrogante, antipático, pouco comunitário, como se eu não quisesse ter um elo com o leitor. Não é por aí, definitivamente não é por aí. Mas eu considero a escrita uma atividade extremamente pessoal, extremamente íntima, intimista, extremamente única, no sentido de que cada um de nós é único. Somos o que? 8 bilhões atualmente aqui no planeta Terra, no momento em que eu gravo esse áudio. Somos, pois, 8 bilhões de unicidades. Eu devo, na medida do possível, tentar ser único naquilo que eu escrevo. Eu serei único naquilo que escrevo, não importa a qualidade daquilo que eu esteja escrevendo. Pode ser um texto péssimo, é bem verdade, mas ainda assim ele terá sido, ou ele terá sido, melhor dizendo, um texto único. E repito, não estou falando aqui de qualidade, ele pode ser pessimamente único. Eu não estou falando aqui obrigatoriamente de boa qualidade. Eu responderei então assim: o escritor ele escreve para si mesmo. Mas eu queria ouvir de você o que você pensa sobre esse assunto. Você concorda com o que eu falei? Discorda do que eu falei? Diz aí. E em breve eu estou de volta aqui ao podcast Eu Te Dou Minha Palavra. É isso.